Aleluia. João 21, versículo 9. Nós vamos ler o que está escrito na palavra. Diz assim: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Por que a gente precisa se encontrar com Ele no ambiente da glória? Por que nós temos a necessidade de todos os dias se voltar para Ele? Aleluia. Para que Ele possa abrir os nossos olhos, para que Ele possa abrir o nosso entendimento. Irmãos, nós precisamos disso, porque se depender de nós, nós vamos nos afastando do Senhor. Todos os dias nós precisamos olhar, você precisa olhar para aquela cicatriz que o pecado gerou em você e que Jesus te resgatou para você nunca mais voltar de onde você saiu. A Bíblia fala que Jesus se manifesta pela terceira vez aos discípulos. E manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos. Versículo 1, capítulo 21, verso 1. E manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. O versículo 14 diz que é pela terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava. Irmãos, presta atenção. É a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus, os que andavam com Ele, os que viram milagres, os que viram multiplicação de peixes, os que viram Jesus acalmar uma tempestade, os que viram Jesus, aleluia, expulsar demônio de homens, os que viram Jesus curar, pessoas sendo curadas apenas por tocarem suas vestes. E Jesus se manifesta pela terceira vez aos seus discípulos. Eu fiquei me perguntando por que Jesus se manifesta 3 vezes para os seus discípulos. Alguém poderia dizer, porque 3 é a ressurreição, 3 é a vida, ele ressuscitou no terceiro dia, mas não. Jesus ele se manifesta aos discípulos em momentos específicos. O primeiro momento que eu posso recordar aqui é os discípulos indo no caminho de Emaús, indo embora. Jesus ele se manifesta àqueles homens que após a crucificação, após descida o corpo da cruz, eles vão embora com medo, de repente muito impactados com o que aconteceu, muito impactados com o que viram Steven, mas agora está dizendo, o líder feriu, o líder morreu, acabou, vamos voltar. Foi muito bom enquanto a gente viveu, foi muito bom enquanto eu ganhava bem, agora eu tenho que começar tudo de novo. E eles estão voltando, e agora Jesus aparece a esses discípulos no caminho de Emaús. Jesus se manifesta a eles, ceia junto com eles, e a Bíblia vai dizer que como uma escama que cai dos seus olhos, eles percebem que é Jesus que estava ali. Então eles correm de novo para Jerusalém, para o convívio daqueles que estavam trancados numa sala. A segunda aparição eu posso imaginar que foi aquela que eu já preguei aqui, que Tomé não estava no culto. As portas estavam trancadas. Jesus ele se manifesta ali e sauda eles com a paz, e Jesus dá paz 3 vezes a eles e começa a dizer coisas, a revelar coisas a eles. Eles estavam trancados, e agora? Agora os discípulos estão acuados e sem o que fazer. Versículo 2, Eduardo, 2 e 3. Versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pode parar aí. Por que Jesus ele se manifesta aos discípulos? Porque eles estavam acuados, estavam sem o que fazer, estavam perdidos, estavam sem direção, sem rumo.
e aí decidem voltar à sua vida anterior. Escuta o que eu vou te dizer: ninguém que conhece a Jesus e prova da água que Ele pode dar, prova da água viva, pode voltar na sua vida anterior. É impossível isso acontecer, irmãos. Por quê? Porque aquele que conheceu Jesus jamais o abandonará. E Jesus agora se manifesta aos seus discípulos. Por quê? Porque eles estão voltando a fazer aquilo que Deus não havia chamado eles a fazer. Eles voltaram a pescar. Então por que Jesus se manifesta? Jesus se manifesta aos seus discípulos para trazer lucidez e direcionamento ao ministério apostólico. Jesus, ele se manifesta a esses homens para trazer lucidez e direcionamento ao ministério apostólico dos discípulos. Segundo, eles estavam sem direção. Por que eles estavam sem direção? Porque nada apanharam. Está lá no versículo 3, não está? No finalzinho. E nada apanharam. Porque quando você está na direção de Deus, aquilo que você coloca a mão prospera. Quando você está na direção de Deus, quando você tem certeza que é Deus que está indo contigo, você prospera naquilo que tu faz. Quando é você que está fazendo pela tua própria mão, você tem prejuízo. E eles foram pescar porque estavam sem a direção de Deus, estavam sem a direção de Jesus. E o Espírito Santo está dizendo para nós aqui essa noite: nós precisamos estar na direção de Deus para que a gente não possa sofrer prejuízos. Nós precisamos estar na direção de Deus para que a gente não apanhe, para que a gente não tropece e quebre a cara. Deus está falando conosco nessa noite. Eles saíram e não apanharam nada porque estavam fora da direção de Deus. Quando nós estamos fora da direção de Deus, irmãos, nós temos prejuízos, nós não vencemos. Quando saímos da direção, ou queremos fazer a nossa vontade ou os nossos desejos, corremos o risco de não pegar nada. E o barco naquela noite nada apanhara, nada pegou. Você precisa entender que uma vez em comunhão com o Senhor, a partir de agora o Senhor é que rege a tua vida, o Senhor é que direciona os teus passos. O provérbio vai dizer que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que conduz os passos. O Senhor só pode conduzir os passos daquele que entrega a vida a Ele, daquele que decide que Ele será a direção. Não adianta você lutar com as suas próprias mãos, lutar com as suas próprias forças, com o seu próprio intelecto. Tem obra que só Jesus faz. Glória a Deus. Tem coisa que eu e você vamos fazer, mas tem coisa que é só Jesus que faz. Então por que Jesus se manifestou a eles? Eles estavam sem direção. Pior coisa é um crente sem direção. Pior coisa é um cristão sem direção. Ele não conhece o próprio Deus que serve. Quem é direcionado, eu já disse isso aqui uma vez, na primeira pregação desse templo aqui, não da maneira que está hoje, mas quando nós éramos só aqui, nesse espacinho, a primeira mensagem que eu preguei aqui foi: quem é direcionado não erra o caminho. Porque quem tem sido direcionado sabe o que tem que fazer e sabe onde vai chegar. Quem não tem direção vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar emoção. Jonas fora da direção, ele fez tudo o que Deus não queria que ele fizesse. E ele perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu saúde, perdeu vida espiritual. Então, irmãos, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você não quer mais errar, comece a ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? A Bíblia fala, nós falamos aqui hoje, Romanos, capítulo 10, 14, não é isso? A fé, volta aí, vê se é 10, Romanos 10, 14. A fé, não, 10, lá em cima, sobe para mim.
Esse daí eu falei mais cedo na escola dominical. 10, 12. Ai, meu Deus. Oi? Não, a gente está chutando aqui. Tá. Romanos, eu falei aqui de manhã, não estou lembrado agora. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu gero fé? Ouvindo a palavra. Como que eu gero fé? Orando. Como que eu gero fé? Como que eu ouço a voz de Deus? Jejuando, buscando ao Senhor, jejuando ao Senhor. Isso é a direção de Deus. Agora, não adianta você querer fazer a sua maneira, a la carte sua, não vai prosperar. 10:17. É Romanos 10:17. É o 17, vê se não é. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós falamos isso hoje pela manhã. Então, irmãos, como eu não vou errar? Eu não vou errar quando eu estiver na direção de Deus. Enquanto eu estiver na direção de Deus, eu tenho certeza que o meu caminho vai prosperar. Existem portas que serão abertas para mim, mas existem portas que continuarão fechadas porque ainda não é o tempo. Mas quando eu estou na direção de Deus, eu consigo discernir qual é o tempo e se o tempo está presente ou se não é o tempo. Então, irmãos, os discípulos, eles estavam acuados, estavam perdidos e não pegaram nada. Por que não pegaram nada? Porque estavam sem direção de Deus. Eu já queimei dinheiro, irmãos, já perdi muito dinheiro sem direção de Deus, já sendo pastor. Eu perdi um bom dinheiro, minha esposa sabe disso, que a gente poderia ter feito o nosso cruzeiro, ter reformado a nossa casa, que na época precisava, não de reforma, mas de móveis bons. Porque eu peguei meu dinheiro e não orei a Deus o que eu tinha que fazer. Eu abri uma loja, eu abri um laticínio, porque eu vi dando certo com um, vi dando certo com o outro. Eu falei, pode dar certo comigo também. E aí, irmãos, eu investi dinheiro, investi tempo, investi saúde, aluguei uma loja, fiz obra na loja, comprei mercadoria, comprei fatiador zero, comprei estufa gelada que liga zero, comprei estufa quente, estufa fria, comprei freezer vertical, comprei freezer horizontal, comprei estante de ferro para ficar os produtos expostos, montei, irmãos, só não consegui trazer os descartáveis porque o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou que eu tinha de reserva, olha que administrador, o dinheiro que a reserva acabou, eu fui para o banco para pegar mais capital, sem a direção de Deus. E aí, irmãos, comecei a trabalhar, comecei a fazer, e aquilo que eu investi não tinha um retorno para mim. E eu comecei a perder a esperança. Eu comecei a perder, irmãos, a visibilidade. Por quê? Porque eu fiz fora da direção de Deus. Moral da história, eu tinha dinheiro, perdi meu dinheiro e arrumei dívida. Então, quando a gente está fora da direção de Deus, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo. Se você não ouvir a voz de Deus, você sai da direção. Você está achando que isso acontece com você? Já aconteceu com o seu pastor também. Ele perdeu a direção, ele perdeu o controle, e perdeu dinheiro, perdeu saúde, quase perdi minha família. Glória a Deus, que Deus tem um segundo plano para nós. Glória a Deus, que os planos de Deus nunca falham. Oh, aleluia, glória a Deus. Anota o que eu vou te dizer. Mesmo com você errando, Deus já sabe como é você. Ele já tem um plano para o teu erro. Então isso é carta branca para me errar? Não é carta branca para você errar. Você precisa caminhar na direção de Deus. Porque se você não caminhar na direção de Deus, você vai perder tudo aquilo que Ele tem para te dar.
Ele tem para te dar uma boa família, Ele tem para te dar um bom carro, uma boa casa. Por que não? Ele tem para te dar uma cesta, uma despensa cheia. Ele tem para te dar filhos abençoados, netos abençoados. Irmãos, o que eu mais desejo na minha vida é ter neto, é constituir família grande. É porque minha esposa não pode mais. E se a gente tivesse dinheiro, a gente ia ter uns 6 filhos, 1 por ano. Nós íamos ter. Ela queria ter, eu também queria, mas a gente não tem dinheiro. Eu queria, irmão, ver aquela tribuzinha aqui na igreja, atrás, sendo orientado pelo Senhor. Aí daqui a pouco um ia pegar na bateria, outro no baixo, outro no violão, outro no teclado. Um ia cantar. Deus ia me presentear com uma menina, a Rebeca. Mas não foi da vontade dele, de eu ter 300 filhos. Mas eu gostaria de ter, para final do ano, na minha casa. Irmãos, olha o meu sonho, o sonho de um homem simples. Eu quero ter uma casa com laje, coberta, para no final do ano a minha família toda vir, chegar, a gente fazer um Natal junto, um Ano Novo junto. Nós rompermos um ano na igreja, depois irmos para nossa casa, glorificarmos a Deus junto no nosso lar. Mas isso só acontece quando nós estamos na direção, porque até sem direção você vai correr risco, vai morrer, vai bater, vai se arrebentar. Eu tenho uma vaga lembrança da minha infância, quando a minha família se reunia na casa da minha bisavó. Toda a família vinha para fazer aquele Natal, era bonito. A rua toda ficava olhando, porque nós éramos a única casa da rua que fazíamos Natal com toda a família. Então quando você sai da direção, você pode perder até isso que Deus tem para a tua vida. Pensou, Mateus, você com 6 filhos? Eu me lembro. 6 bacuruzinho, crescendo. Amém? Glória a Deus. Filho é bênção, mas precisa ser dentro de um controle, amém, irmão? Filho é bênção, filho é herança do Senhor, amém? Irmãos, eu tinha esse desejo, não uns 6, mas pelo menos uns 4, amém? Porque quando você está na direção de Deus, até a tua família é abençoada. Deus corta laço de geração em geração por causa de você que está na direção. Então por que Deus se manifestou aos discípulos? Deus se manifesta a eles e faz um questionamento. Todas as vezes que você sair da direção, Deus vai se apresentar a você e vai te questionar alguma coisa. Bota aí o versículo 5, João 21:5. João 21:5 diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Deus faz um questionamento sobre o que podemos oferecer a Ele. O que você pode oferecer ao Senhor? O que você pode entregar ao Senhor essa noite? Qual é a oferta que você pode dar ao Senhor essa noite? Pastor, eu já dei oferta, já dei dízimo, já entreguei uma oferta aí. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando o que você pode entregar ao Senhor. Porque esse é o questionamento do Senhor. Filhos, tem de alguma coisa para mim aí? A pergunta do Espírito de Deus nesses dias é: filhos, o que vocês têm para mim? Senhor, o que eu tenho para o Senhor é o shopping. Senhor, o que eu tenho para o Senhor é o Maracanã. Senhor, o que eu tenho para o Senhor é São Januário. Senhor, o que eu tenho para o Senhor é a faculdade. O que eu tenho para o Senhor é que eu vou sair. Filhos, o que tens para mim? É o questionamento que o Senhor fez aos discípulos. E é o questionamento que o Senhor faz aos discípulos essa noite. Filhos, o que tens para mim? Deus, Ele não está querendo saber da tua carteira, se ela é cheia, se ela é vazia, se a tua conta é cheia ou vazia. Deus quer saber se o teu coração ainda está inclinado para Ele. Deus ainda quer saber se os teus pensamentos ainda se voltam para Ele. Deus quer saber se ainda os seus pés se apressam para chegar à casa dEle.
Deus quer saber se os teus joelhos ainda se dobram para orar a Ele. Deus quer saber se a tua boca ainda está disponível para ir no pó, para clamar misericórdia por Ele. Filhos, o que tendes para mim? O que tu tem para o Senhor, diaconisa Lourdes? E eles responderam: não temos nada. No 6, no 5 ainda. E responderam-lhes: não. Em outras versões, nada temos. Nada temos. Irmãos, preste atenção. Esse texto me lembra Gênesis capítulo 3. Não precisa botar não. Quando Deus, na viração do dia, chega ao jardim, e os homens, e o homem e a mulher que foram criados para a sua glória se escondem agora. E Deus, Ele questiona eles: por que eles estão com folhas de figos tampando as suas partes? Quando o Senhor nos visita, qual é o seu lugar? Será que quando o Senhor vem nos visitar, nós estamos no lugar de posição dEle? O que tendes para mim, filhos? Nada. Nada apanhamos. Nada temos. Nada conseguimos. Não tenho hoje. Não tenho amanhã. Não terei depois. Tem gente que faz isso com chamado. Deus está chamando. Eu não posso hoje. Sou muito jovem. Preciso curtir a vida. Filho, não posso hoje. Eu estou no meio da minha vida. Preciso concluir os meus projetos. Filho, não posso. Já estou muito velho. Em todos os estágios da vida, Deus nos chama para uma responsabilidade. Deus nos chama para um compromisso. E a pergunta é: filhos, o que tens para mim? Senhor, nada tenho a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Por que Jesus apareceu aos seus discípulos? Jesus apareceu porque mesmo na nossa infidelidade, Jesus aponta um caminho de fidelidade. Versículo 6, Eduardo, coloca aí. Diz assim: E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Repare que eles saem sem a direção. Nada tens. Nada pegam. Trabalham a noite toda e nada conseguem, Vitor. Por quê? Porque estão sem a direção. Quando eles encontram Jesus dá uma direção. Qual é a direção de Jesus? Lança do lado direito. E eles fazem agora segundo a palavra do Senhor. E quando você age segundo a palavra do Senhor, há peixes para você, há bênçãos para você, há vitórias para você que está reservada, porque você está na direção de Deus. E lançaram-no, pois, e já não podiam mais tirar. O que eles não podiam mais tirar? A rede do mar, porque tinha uma multidão de peixes. Queridos irmãos meus, nessa noite, haja segundo a voz de comando do Senhor. O Senhor está dizendo: lançai à direita do barco. Não, eu vou fazer o que eu sei, eu vou fazer o que eu posso. Jesus, Ele não está pedindo para você o que você pode fazer. Eu vou fazer o que dá. Jesus, Ele não está pedindo o que dá. Ele só está pedindo que você obedeça. E obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer, irmãos, é o primeiro mandamento de um obreiro, de um discípulo. Obedecer. Todos nós precisamos aprender a obedecer, porque quem obedece tem vida.
Quem obedece tem bênção. Quem obedece tem direcionamento. Quem obedece tem comunhão com Deus. Não faça nada segundo o seu querer e a sua vontade. Faça segundo o querer e a vontade da voz do Mestre. Lançai à direita do barco. E lançaram e pegaram muitos peixes. Então, por que Jesus aparece para eles? Porque mesmo na sua infidelidade, Jesus ainda tem um caminho de fidelidade. Volto a repetir, é carta branca para pecar, é carta branca para andar sem direção, não. Irmãos, quem é pai aqui, pai e mãe, pai no sentido de pai e mãe, diga amém. Todo pai e mãe conhece o filho que tem. Amém? Você conhece os filhos que você tem? Como a palma da sua mão. Você conhece os filhos que você conhece os filhos que você tem? Deus também nos conhece. Isso, a mãe nos conhece porque nos gerou 9 meses. Imagine Deus que nos formou. Você sabe, né? Quando o seu filho está triste. Você sabe quando o seu filho está alegre. Quando o seu filho está muito... Tem que falar, dá uma desacelerada, meu filho, calma. Você está muito ansioso. Imagine Deus que tudo fez, tudo criou e tudo formou. Imagine Deus que te conhece por dentro e por fora. Então Ele já sabe que vai ter vezes que você vai agir fora da direção dEle. E aí, porque Ele já te conhece, aleluia, porque Ele já sabe o dia de amanhã, aleluia, porque Ele já conhece o minuto que está à frente, glória a Deus, Ele prepara um caminho de fidelidade para a nossa infidelidade. Então Jesus já sabia, porque Jesus é Deus, diga amém. Jesus já sabia que aqueles homens iriam errar. Jesus já sabia que aqueles homens ainda precisavam de ajustes. Então Ele aparece pela terceira vez. E quando fala de terceira vez aqui, fala de conserto. A Bíblia vai dizer que quando você tem uma rincha com algum irmão, você deve procurar ele uma, deve procurar ele duas, deve procurar até 3 vezes, se possível levar a pessoa junto com você. Por quê? Para que você possa ter testemunha, não é forjar, mas para que você possa ter testemunha que você tentou a paz com aquele irmão. Então quando ele fala em aparição pela terceira vez, ele fala em conserto. Ele está dizendo em ajuste. Amém? Então ele aparece pela terceira vez, porque ele sabia que aqueles homens iriam errar. Ele sabe que você vai errar. Só que Ele quer consertar teu erro, porque Ele é Pai. Preste atenção. Ele é Pai, mas Ele não isenta você de passar pelas consequências do seu erro. Meu filho pode fazer besteira, eu posso ir lá e consertar, mas eu não posso deixar de puni-lo por causa do erro dele, porque eu sou pai. Sabe qual é o problema dos pais de hoje? É que não punem os filhos pelos erros que eles cometem, mas passa o tal do pano que a gente falou hoje, está passando pano. Ah não, mas ele só fez isso porque aconteceu isso, está errado. Ontem, não foi? A gente estava vendo aquela série, o menino que matou meu pai e a menina que matou os meus pais, né? A história de Susana Richthofen. Cada um conta uma versão. São 2 filmes. Acaba um, termina outro, porque o primeiro filme é baseado na versão do Cravinho e o segundo é baseado na versão da Suzane. Um erro não justificava aquilo que eles fizeram, mas eles cometeram o erro e agora precisam pagar. Mesmo que Deus possa ter perdoado, mesmo que eles paguem o tempo que ficaram presos na sentença, mas eles precisam aprender com os erros deles. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque como pai,
Deus nos conhece e Ele sabe por que e até aonde a gente pode errar na direção. Mas isso não quer dizer que será uma carta branca para você errar sempre, senão a graça vira banalização. Peca, 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 peca. Erra, 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 erra. Aí vem para a igreja. Eu conheço alguns assim. Fica devendo a boca, fica devendo tráfico, fica devendo um e outro, corre para a igreja. Não, agora eu estou na igreja. Aleluia, glória a Deus. Estou tacando fogo no diabo. Eu conheço. Fica fogo puro. Vem para a igreja com fogo puro. Bíblia embaixo do braço. Blusão apertado até aqui, cabelinho todo pro lado, todo para trás. Agora é fogo no diabo. Agora eu estou assim, pastor. Tá bom, meu irmão? Eu estou lançando granada, ó. Estou explodindo o capeta. O negócio acalma, o negócio fica light. Daqui a pouco aquele irmão que estava amassando o capeta já começa a ir pro braço do capeta junto. Eu estou evangelizando um aí. Eu estou falando para ele. Quando eu conheci era só Jesus. Não, tio, eu sou Jesus, glória a Deus. Aí se afastou. Aí agora está botando baseado no start. Pô, maior paz o domingo agora. Falei, rapaz, Deus não te chamou para isso, rapaz. Volta para Jesus, cara. Tu estava bem. Não, pastor, qualquer dia eu apareço lá. Falei, qualquer dia pode ser tarde, rapaz. Tem muita gente que é assim. Erra, 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 erra. Erra a direção, erra o caminho, pega, corre para a igreja. A coisa calma, ele vai embora, ele vaza de novo, mete o pé. Você está achando que Deus não está vendo tudo isso? Você está achando que isso vai passar batido? Não vai passar não, irmão. Porque aquilo que o homem plantar, isso também colherá. O que o homem planta, isso ele ceifa. Se planta na carne, colhe na carne. Se planta no espírito, colhe no espírito. Você pensa que é fácil? Tá, há 20 e tantos anos servindo ao Senhor. Você acha que eu já não errei na minha vida? Eu já errei muito. Já errei a direção. Já gastei dinheiro que não devia. Já fiz coisa assim a direção de Deus. E Deus me honrou, me abençoou. Mas eu não deixei de pagar o preço pelos meus erros. Então, irmão, preste atenção. O teu pai já te conhece. E ele tem um caminho de fidelidade no meio da tua infidelidade. Aleluia. Adão, você pecou, né? Tá bom. Pode ir. Um cordeiro já foi imolado em teu lugar na eternidade. Abraão, porque me obedeceu, fica tranquilo, porque eu vou te honrar. Tem um cordeiro preso no meio do arbusto. Jeová, o provedor, ele provê. Eu tenho certeza que aquele cordeiro já estava lá antes de Abraão. O cordeiro já estava lá antes de Abraão. Aliás, segundo a Bíblia, o cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Já foi imolado na fundação dos tempos. O sacrifício já foi pago, irmãos. Antes de Abraão subir naquele monte, já tinha um cordeiro preparado, porque Deus sabia que ele era fiel, irmão. Vamos falar, meu irmão. Deus, ele não te dá nenhuma prova que você não possa passar, que você não possa resistir. Ele te dá porque ele conhece essa carcaça. Ele te dá porque ele conhece esse corpo. Ele te dá porque ele conhece essa estrutura, porque foi ele que fez. Pastor, eu não estou aguentando. Não, você está aguentando sim, irmão. Espera mais um pouco que a bênção chega. Por quê? Porque ele conhece a tua estrutura. Ele conhece você por dentro. Ele conhece você por fora. E se por acaso não acontecer, ele continua sendo Deus. Então por que Jesus apareceu aos discípulos? Para que eles compreendam que o céu tem para nós. Precisamos mudar nossas atitudes, irmãos. Você não pode, depois que conheceu Jesus, estar com as mesmas atitudes de quando você era do mundo. Você quer ver o exemplo? Está na Bíblia.
Bota aí, Eduardo, versículo 7. Vamos ler o 7 e 8. Aleluia. Ainda estamos num ambiente de glória. Você pode dar glória. Aleluia. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. O que está acontecendo aqui? Pedro largou, voltou para o mar. E ele voltou com os seus hábitos velhos. Ele voltou com seus hábitos velhos. O que ele fez? Ele tirou a roupa. Ele estava desnudo. E aí os discípulos falam: olha, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. E o Pedro fala: não, é o Senhor, é o Senhor. Então ele cinge novamente sua roupa e mergulha e vai lá. Irmão, Pedro estava nuzão. Pedro estava peladão com a mão no bolso. Tinha voltado, Valéria, às velhas práticas. Quem é Pedro? Discípulo. Quem é Pedro? Aquele que Jesus liberou a promessa: sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quem é Pedro? O homem que entendeu a revelação que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Pedro, irmão? O homem que prega e 5.000 pessoas se convertem depois do batismo, depois da descida do Espírito Santo. Quem é Pedro, irmão? Pedro é um dos principais discípulos e líder da igreja em Jerusalém. Mas Pedro errou a direção, Pedro errou o caminho, Pedro voltou para o mar, Pedro tirou a roupa. Oh, aleluia! O que eu quero dizer para você nessa noite? Que você pode errar, que você pode voltar o caminho atrás, mas Jesus, Ele exige uma nova postura de nós. E Pedro, vendo que era Jesus, coloca novamente a sua roupa. Você precisa voltar com a roupa de adoração. Você precisa voltar com as vestes de louvor. Você precisa voltar com aquela... Oh, aleluia! Irmãos, você precisa ter prazer em vir à casa de Deus. Você precisa novamente ter prazer em se arrumar para vir à casa de Deus. Nós não somos uma igreja elitizada que só vem gente no salto aqui. De repente chegaremos um tempo todo mundo vai vir bonito. Que é bom ver gente bonita, amém? É bom ver gente arrumada, cheirosa. É bom passar por pessoas perfumadas. É bom passar por pessoas e sentir o cheiro daquele negócio que bota no ferro para passar roupa. Não é? Melhor do que passar por pessoa com cheiro de caatinga, com CC, com bafo. Não é? Então é melhor você. Então chegaremos um tempo que nós teremos pessoas bem vestidas, arrumadas, com cabelo. Irmão, você vai voltar o prazer de novo de fazer o cabelo para vir à igreja. Não, eu vou para a igreja de manhã. Eu vou me arrumar porque eu vou me apresentar ao meu rei. Eu vou para a igreja domingo à noite porque eu vou me apresentar ao meu rei, ao meu senhor. Eu vou botar minha melhor roupa, eu vou botar minha melhor calça, eu vou botar minha melhor blusa. Hoje, irmãos, a gente tem facilidade de ter muitas roupas. Eu me lembro quando eu me converti, eu só tinha uma peça de roupa para ir domingo à noite. Eu ia com ela todo domingo à noite. Eu tinha 2 calças, uma verde musgo e uma calça jeans clara. Eu tinha uma gola polo preta e uma gola polo mostarda aqui que eu peguei do meu pai. Então quando eu ia na igreja durante a semana, eu escolhia qual look eu ia. Eu tinha muitas opções. Ou eu vou com a calça musgo, com a camiseta preta. Ou eu vou com a calça musgo, com a camiseta marrom. E assim eu ia alterando meus looks. Ou eu vou com a calça jeans clara. E assim eu ia alterando o look, irmão. Mas era a melhor roupa que eu tinha naquele momento para oferecer ao Senhor. Então Deus está nos dizendo: nós precisamos trocar as nossas vestes, botar vestes de louvor, vestes de alegria. Você precisa ter novamente prazer de vir à casa de Deus.
Você que está me ouvindo, você que está acompanhando essa live, você que vai ver essa mensagem depois no YouTube, você precisa ter prazer novamente de vir à presença de Deus. Você precisa ter um prazer. Irmãos, eu não estou falando só de se arrumar não, que às vezes você não pode estar arrumado, mas teu coração está verdadeiro. Tem muita gente arrumada, o coração está longe, a mente está longe nesse momento. Eu estou falando de uma postura diante de Deus, eu estou falando de uma mudança diante de Deus, eu estou falando de uma metanoia diante de Deus. Então, irmãos, eles compreenderam que para chegar no céu precisa mudar as atitudes. E Pedro estava nu. E aí, o texto que nós lemos, ele me faz fazer duas perguntas. Primeiro, por que? A primeira pergunta foi: por que Jesus apareceu? E eu te dei aqui 5 motivos por que Jesus apareceu. Agora, eles estão voltando do mar, com o barco cheio. E o que eles veem? O texto vai nos falar. Bota lá, versículo 9. João 21, 9. O que eles veem? Logo que desceram para a terra, viram ali o que? A primeira coisa que eles veem o que? Depois eles veem o que? Peixe. E depois eles veem o que? Eles veem 3 coisas: brasa, peixe e pão. O título dessa mensagem hoje é essa: brasa, peixe e pão. Posso pregar agora? Que era só a introdução. Amém? Ih, irmã Lourdes já me olhou com cara assim: o pastor vai terminar o culto tarde hoje de novo. Não. Amém? O que eles viram? Eles viram em primeiro lugar brasas. Pastor, o que significa brasa? Brasa é a transformação que o Evangelho produz. Brasa é simplesmente uma lenha que transformada vira uma brasa. Então brasas significa transformação que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não seja conformado com este mundo, mas transformando a mente pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eles veem? Transformação. O que o mundo tem que ver em nós? Transformação. Ah, vai vir cantar aqui o Juninho Brasa. Não sei nem se existe isso, eu só estou conjecturando. Vai vir o Mateus Brasa Viva. Vai vir cantar aqui o Escolhido de Fogo. O Mateus Brasa Viva. O Tiaguinho do Fogo. Aí o mundo vem pensando que vai ver transformação. Vê exibicionismo de homens. Porque quando Deus te enche do Espírito Santo dele, quando ele te incendeia, não é para você, é para você transformar outras pessoas. E eu vos dou poder. Então o poder que ele me deu, porque ele que está dizendo, eu vos dou poder, para quê? Pisardes na cabeça de serpentes e escorpiões, e qualquer bebida mortífera que beber, não terá efeito em você. Nós temos o poder do alto. Então a brasa é a transformação que o Evangelho produz nas pessoas. Eles saem do barco, que eles veem? Transformação. O que o mundo quer ver em nós? Transformação. O que o pessoal da selva quer ver em nós? Transformação. O que o pessoal do nosso trabalho quer ver em nós? Transformação. O que a nossa família quer ver em nós? Transformação. O que o teu pastor quer ver em você? Transformação. O que Deus quer ver no pastor? Transformação. O que o mundo quer ver na igreja? Transformação. Isso é Evangelho. Minha gente, a gente está muito enganado com o Evangelho. A gente está achando que o Evangelho é exibicionismo, é pirotecnia, é fogos de artifícios. O Evangelho não é ficar rodando igual um doido, igual o peão do baú do Silvio Santos. Não é ficar rodando toalhinha, não. O Evangelho é transformação de vida. É transformação aqui, ó.
na mente, no seu entendimento. Você só está aqui hoje porque você compreendeu o Evangelho. Porque enquanto o Evangelho foi brasa, foi fogo, né? Agora a gente tem essa mania, está quebrando tudo. Ei, Deus ele não quebra nada não, Deus ele transforma. A única coisa que ele quebra é vaso. Vaso na mão do olheiro ele é desfeito e feito. Pô, não, convidei a irmã Luz para pregar aqui, quebrou tudo. Pô, irmã, se tu quebrar alguma coisa aqui, tu paga. Pô, eu convido o cara para pregar, o cara dá uma pancada no meu púlpito, quebrou aqui, meu não, da igreja quebrou, ele vai pagar. Quebra a baqueta. Pô, tu convida o cara para cantar, antes os músicos vêm, senta o dedo no teclado, quebrou até, vai pagar. Não, pastor, foi pela graça. E que pela graça o que, irmão? Pela graça foi a salvação, mas tu vai consertar coisa do teclado? Vai. Acabou. Isso é responsabilidade. Nossa responsabilidade. Não, o irmão que veio aqui quebrou tudo. Quebra tudo em outra igreja. Aqui não, aqui é com muito sacrifício que a gente está fazendo as coisas. Se quiser quebrar, quando a gente estiver quebrando a parede aqui de novo, eu te chamo. O Steve vai ficar feliz. Né? Não, o irmão quebra tudo, mas na hora de quebrar a parede sumiu. Né? Então o que eles viram? Transformação, brasas. Segundo, o que eles viram? Peixe. O que é peixe? Peixes são almas que estão no mundo. Agora eles têm, presta atenção, olha como Deus vai conectando. Agora eles têm a mensagem que transforma, que é a brasa. E eles vão transformar o que? Os peixes. Quando tu bota o peixe cru na brasa, tu espera que ele faça o quê? Vou te ajudar. Tu espera que ele faça o quê? Se todo branco fosse assim. Não, mas não é esse aço não. Não entenderam, era um comercial de sabão em pó. Fui lá atrás, fui lá em 2000, né? 2000. Então quando você bota um peixe, por exemplo, hoje eu preparei um frango gostoso diet lá em casa, light, né? Não fritei, eu assei. Tem limão, botei ervas finas, tem uma pimentinha do reino, né? Botei um cominho, fiz lá um molhozinho lá, deixei ele marinando um pouquinho. Depois eu botei ele para assar, ele entrou cru. Depois de 20 minutos eu fui, virei, botei mais 10. Saiu, ó, gostosinho. Carla comeu até de lamber os dedos hoje. Mas ele entrou cru e saiu assado. O que é isso? É transformação. Então os discípulos eles têm o poder da transformação. Os discípulos eles têm a mensagem da transformação. E agora eles estão sendo ativados. Vocês vão para transformar. Transformar o quê? Peixe. Quem é peixe? Peixe é o mundo. São as almas que estão no mundo. Jesus em Mateus 4,19, quando chama Pedro, a chamada de Pedro é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa foi a chamada de Pedro. Jesus está dizendo assim: Pedro, não quero mais que você pesque peixe não. Você vai pescar agora outro tipo de peixe que você não conhece a espécie. Qual é a espécie? Homens. Qual é a espécie? Mulheres, homens, nós. Então, discípulo, você tem o poder da transformação para transformar os peixes. Amém? A terceira coisa que eles viram, o que foi? Qual foi? Repita, irmão, você parece estar com medo. Não com medo não, eu sou legal. Para ficar legal na live, qual foi a terceira visão que eles tiveram? Foi? Pão. O que é pão, Vitor? Pão, quem quer pão? Não, não é esse pão não. Quem quer pão, quem quer pão, né? Pão é o que é mais precioso que nós temos. Pão é vida. Pão é democrático. Por que o pão é democrático? Porque o pão ele está na mesa do pobre, mas ele também está na mesa do rico. Todo mundo tem pão. O pobre e o rico tem pão, porque pão é vida. Segundo alguns profissionais da nutrição, dizem alguns, que a refeição
mais importante que você tem ao longo do seu dia é o café da manhã. Então o seu café tem que ter pão, frutas, geleia, sucos, ovos mexidos, amém? Por quê? O pão, ele faz parte até mesmo de uma dieta equilibrada. Tem gente que não pode comer pão, porque abusou muito, então aumenta o nível da glicose, mas já tem um pão especial até para quem tem glicose. Então você vê que o pão faz parte da nossa dieta, amém? E o que é o pão também, segundo a Bíblia? O pão também é Jesus. O pão também é vida. O pão também é salvação. O pão também é provisão. João capítulo 6, versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. Então a mensagem que os discípulos têm é uma mensagem de transformação para os homens através de Jesus. É a brasa, é o peixe e é o pão. Brasa, transformação. Peixe são os homens e pão, Jesus. Eu sou o pão da vida. O que esse mundo precisa? Precisa de pão. O mundo não precisa de pão e circo. O mundo precisa de pão da vida. Pão da vida. João capítulo 6, versículo 50 também diz: este é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dele não morrerá. Então o pão é vida. Quem come do pão tem vida, porque esse é o pão que desceu do céu. Quem come dele não morrerá. Ou como diz ali a versão, o que dele comer não morra. Então o pão é vida. O que o mundo precisa? De vida. Qual é a doença do século hoje? Ansiedade e depressão. O que a depressão está fazendo com as pessoas? Estão fazendo as pessoas fazerem o quê? Tirarem a vida. O que o mundo precisa? Precisa de uma transformação através do pão da vida. Aleluia. As pessoas precisam de vida. E como que elas vão encontrar essa vida? Eu estou vendo um monte de representante do reino aqui na minha frente. Estou vendo eu estou vendo um exército de trabalhadores que tem uma mensagem de transformação para homens desse mundo. Deus está te chamando para você ser um pescador, meu irmão. Deus está te chamando para você ser um agente de transformação. Deus está te chamando para você dar água viva para quem tem sede. E para finalizar, versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus, irmãos, é o que os peixes precisam. Os peixes não precisam de pirotecnia. Os peixes não precisam de exibicionismo. O mundo e os peixes e o mar precisa de alguém que esteja disposto a ir ao mar para lançar a rede e transformá-los e dar uma mensagem de transformação. Eu estou falando com pessoas que foram transformadas. Eu fui transformado. Julho de 2001, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, daquele dia em diante a minha vida foi transformada. Não só a minha vida, a vida da minha família também foi transformada. Eu disse de manhã aqui: pregue a palavra. É difícil para aquela pessoa. Pregue porque você não conhece o coração dela. A pessoa mais difícil que você acha, de repente vai ser um Paulo que Deus vai levantar
para as próximas gerações. Vai ser os Billy Grandes que Deus vai levantar para as próximas gerações. Irmãos, eu sou um pastor, eu gostaria de pregar para um rebanho de 5.000 pessoas, mas eu estou pregando hoje para um rebanho que não chega nem 10% disso. Mas eu tenho certeza que você, se gravar essa mensagem no seu coração, você vai ser bênção onde você chegar. Você vai transformar a vida de pessoas, você vai levar pessoas a Jesus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para encher banco de igreja, nós fomos chamados para ganhar almas para Jesus. Você não foi chamado para estar enterrado numa mídia, você não foi chamado para estar enterrado numa cantina, você não foi chamado para estar enterrado em algum departamento da igreja. Não, você e eu fomos chamados para ganhar vidas para Jesus, para levar a mensagem de transformação aos homens, para anunciar àqueles que estão à beira da luz, que à beira das trevas, que uma grande luz raiou. Aquele povo que andava em grandes trevas viu uma grande luz. Aleluia. Mateus 4,16. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que Deus te chamou. Não foi para ficar somente sentado no banco da igreja, para ocupar os lugares vazios. Deus te chamou porque tem uma obra na tua vida. Ah, pastor, eu vou ser jogador de futebol, mas até o jogador de futebol Deus tem um chamado. Ricardo Oliveira hoje é pastor. Zé Roberto hoje é pastor. Pregam a palavra. Amém? Tem muitos outros que eu podia citar aqui, que fazem parte dos atletas de Cristo. Fazem a sua função, mas não deixam de exercer a sua chamada. Então você pode ser militar, você pode ser maquinista de trem, você pode ser vendedor. Você vai continuar exercendo a sua função e o seu chamado com primazia. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, discípulo do Senhor. Que você possa entender que tem vidas que estão te aguardando. Você não pode desistir. Não pode desistir do vizinho, não pode desistir da vizinha, não pode desistir do amigo de trabalho, não pode desistir da colega de trabalho. Pregue Jesus. Pregue Jesus. Pregue Jesus. A lição dessa semana é: pregue Jesus. E deixa que Ele te encherá e fará você lembrar o que você perdeu. Amém?